Bom dia, pessoal do nono ano. Vamos aqui para mais uma aula de biologia. Continuamos no assunto de genética, pessoal. Esse assunto é bastante rico, bastante informação. Começamos a estudar a genética através das leis de Mendel, como se deu o estudo, o experimento que ele fez lá com as ervilhas, tá? O estudo do gene recessivo e dominante. Na aula passada a gente viu sobre o próprio gene, cromossomos, a diferença, o que cada um, a importância de cada um, o que cada um faz no papel da genética. E hoje a gente vai ver algumas nomenclaturas. A genética é cheio de nomenclatura e é importante que quando você escute esses nomes, você tenha em mente o que significa, certo? Então vamos lá começar. Então todos esses nomes eu tirei da apostila de vocês, tanto que está aqui no slide uma foto da apostila de vocês. Se quiserem acompanhar aí na apostila de vocês, vá lá no capítulo de genética, que tem algumas nomenclaturas que a gente vai explorar hoje, tá? Na aula de hoje a gente não termina o assunto de genética, a gente ainda tem mais uma aula de genética. Acredito que nessa aula a gente termine o assunto. Porém, essas nomenclaturas é de extrema importância que você domine. Vamos começar lá. Heterozigoto. O que é isso? É usado para designar os indivíduos que carregam um par de genes. Lembra da aula passada, genes, né? Diferentes, por exemplo, o dominante e o recessivo. Lembra lá na aula das leis de Mendel, onde eu tinha, quando ele começou lá o experimento de ervilha, ele viu que tinha uma cor que mais aparecia, ele chamou de dominante, onde ele representava com a letra maiúscula. E ele tinha a cor que, por mais que fizesse o cruzamento de cores diferentes, essa cor aparecia pouca, e ele chamava de recessivo, e representou pela letra minúscula. Então, quando eu tenho genes, um dominante e um recessivo, eu chamo esse gene de heterozigoto, onde possui genes diferentes, tá? Lembrem do conceito de genes da aula passada, né? Que é a característica, uma pequena parte lá do nosso DNA, do cromossomo, onde estão as nossas características. Então, quando eu tenho genes diferentes, um dominante e um recessivo, chamamos de heterozigoto. O que seria o homozigoto? É usado para designar indivíduos de linhagens puras, né, que a gente chama de puros, que carregam um par de genes iguais, seja ele dominante ou recessivo. Se ele tem o gene dominante AA, com letra maiúscula, né, ou seja, se é letra maiúscula, são dominantes. Se ele possui genes dominantes, pares iguais, ou recessivos, que é a letra minúscula, iguais, chamamos de homozigotos. Chamamos de indivíduos puros, tá? Desta maneira, o indivíduo A maiúscula é dito homozigoto dominante, e o indivíduo A maiúscula e A minúscula é heterozigoto, que a gente viu aqui, né? Genótipo. Eu falei na aula passada de genótipo e fenótipo, né? O que seria o genótipo? É a constituição genética ou a composição de genes de um organismo, certo? Então vamos lá. Quais seriam os meus genótipos, né? Qual a minha composição de genes? Cabelo escuro, olhos escuros, barba escura, certo? Pele parda. Então essa é a minha composição de genes. Então esse é o meu genótipo. O que seria o fenótipo? Significa literalmente a forma que é mostrada. Vamos lá. Eu posso ter o cabelo escuro, a barba escura, os olhos escuros. Porém, no meu possível irmão, eu posso ter uma variação. É um escuro um pouco mais claro, um escuro puxado um pouco mais para o castanho. Então, essa é a forma que representou, a forma que foi mostrada. Então, a diferença de genótipo e fenótipo o genótipo é a composição dos genes, todas as características. Já o fenótipo é como essas características se apresentam, que nem sempre é da mesma forma. Tá certo? Vamos lá. Dominante. Acabei explicando lá na parte do homozigoto. Dominante é quando eu tenho genes iguais, né? Seja dominante, seja o AA maiúsculo ou o AA minúsculo. Recessivo refere-se ao alelo ou fenótipo que é expressa apenas quando em homozigose, né? O alelo recessivo não se expressa no fenótipo heterozigoto. Então, recessivo é quando eu tenho uma letra minúscula representada, tá? Cariótipo. Conjunto de cromossomos de cada célula de um organismo. Então, quando
eu tenho uma célula de um organismo, eu chamo de um conjunto de, quando eu tenho um conjunto de cromossomos, eu chamo de cariótipo. O que seria a herança biológica, né? É as transmissões das informações genéticas de pais para filhos. Então todas essas informações, todas essas características a gente chama de herança biológica. O que seria os genes? Eu expliquei a aula passada. Os genes são segmentos da molécula do DNA que contém uma instrução genética codificada para a síntese da proteína. Traduzindo, é lá que se encontram as características do indivíduo, né? A instrução genética que ele vai passar na formação do indivíduo. Os cromossomos é cada um dos longos filamentos presentes no núcleo das células eucarióticas, constituídos basicamente do DNA. Então, são os filamentos lá do DNA. Cromossomos homólogos, o que seria isso? Cada membro de um par de cromossomos geneticamente equivalentes presentes em uma célula diploide, apresentando a mesma sequência de locos genéticos. Então, quando eu tenho homólogos, pessoal, homo, igual, então basta saber que são pares de cromossomos equivalentes, iguais, tá? Não tem mistério. E que seria o locus genético? Posição ocupada por uns genes no cromossomo. Eu tenho genes dentro do cromossomos, a posição que esse gene ocupa chamamos de locus genético, ok? Mas esses dois já foram. Segregação de alelos, o que seria isso? Separação dos alelos de cada gene que ocorre com a separação dos cromossomos homólogos. Quando eu tenho a separação desses cromossomos, a gente tem a separação de alelos, né? Então a gente chama de segregação dos alelos. Codominância é a propriedade do alelo de um gene expressar sem encobrir o mesmo, mesclar sua expressão com a de seu outro alelo. Ou seja, quando esse alelo se expressa, né, sem encobrir ou mesclar com outra característica, a gente chama de condominância. Tá? Eu sei que é muita informação, eu sei que é muito número esquisito, mas com paciência, com leitura, você pode acompanhar pelo vídeo, pode acompanhar aí pela sua apostila de biologia e tentar gravar cada informação, cada nomezinho desse. O que seria a interação genética? É a ação combinada de dois ou mais genes. Então, quando eu tenho, vamos lá, cabelo escuro com cabelo claro, quando eu tenho uma combinação desses genes, a gente tem uma interação genética. A gente diz que tem uma interação genética. Herança quantitativa, né? Ou poligênica, é o tipo de herança biológica em que uma característica é codificada por dois ou mais genes. Então, para mim, para uma característica específica aparecer, eu preciso de combinação de dois genes, eu chamo de herança quantitativa. Certo? As nomenclaturas ficam por aqui. Esse quadro aqui é de extrema importância. Professor, você fala muito de alelo, ou dominante ou recessivo. Quando a gente estava lá estudando sobre isso, a gente estava falando só de ervilha, aí viu que a ervilha amarela era dominante, a ervilha verde era recessiva, as ervilhas lisas eram dominantes, as ervilhas recessivas eram aquelas rugosas. E trazendo isso para o ser humano, o que isso quer dizer? O que é uma característica dominante, o que é uma característica recessiva, né? Vamos lá, para o nariz. Quando eu tenho o nariz mais redondinho, isso, pessoal, é uma característica dominante. Ou seja, se eu tenho pais com um nariz mais redondinho e o outro mais afilado, a grande chance do filho nascer com o nariz mais redondo é grande, porque isso é uma característica dominante, a gente chama que é um alelo dominante, diferente do nariz reto, que é um alelo recessivo. Pessoal, a foto ficou um pouco embaçada, é porque na apostila de vocês está um pouco assim também. Porém, um pouco melhor. Então, se você quiser acompanhar na apostila de vocês, fica ainda melhor. Lobo da orelha, que é essa parte aqui de baixo, né? O destacado é mais dominante. Então, você vai ver pessoas com essa característica com o lobo da orelha mais para fora do que aquela colada. Porque isso aí é um alelo recessivo. É muito mais difícil dela ser apresentada. Queixo, com covinha, é mais dominante, sem covinha é uma coisa recessiva. O queixo, né, prognata é aquela mais redonda, também é mais dominante do que o reto.
Os lábios mais grossos é uma característica dominante do que os finos. Os olhos escuros é uma característica mais dominante do que os azuis ou claros, né? É muito mais difícil dessa característica se expressar, não sei. Os cabelos escuros também são mais dominantes do que os louros. Isso aqui é interessante, a língua. A capacidade de enrolar, se você consegue, é uma característica mais dominante. Você puxou de alguém, claro, e essa característica se expressou em você por ser um alelo dominante. E o sem capacidade de enrolar já é uma característica recessiva. A calvície é uma característica dominante, então geralmente isso vai mais para os homens, é mais expresso. Dedo mindinho curvado é mais dominante do que o reto. O polegar curvado é mais dominante do que aqueles que não conseguem, fica apenas reto. Então, pessoal, a aula de hoje foi bastante teórica, bastante conceito. Nesse último quadro você conseguiu visualizar tudo que a gente falou, só que aplicado ao ser humano, o que é um alelo dominante, o que é um alelo recessivo, como isso se expressa, tá? Espero que tenham entendido. Fique aí com a atividade de vocês. Até mais.